E eu queria aqui me posicionar e falar algumas razões nas quais eu, Alessandro Pascoal, acredito na segurança das urnas eletrônicas. Em primeiro lugar, eu tenho observado, e eu acredito que todos nós brasileiros temos observado, uma alternância de poder. Tratando-se de política e política partidária, nós já tivemos aí vários partidos que governaram a nossa nação. E, recentemente, uma mudança, né? Um partido que hoje está no poder, depois de estar à esquerda, praticamente aí durante 12 anos, até suceder a questão do impeachment, por conta da corrupção instaurada no governo pelo partido do PT, nós tivemos em 2018 uma alternância. E, em primeiro lugar, dentro desse ponto de vista, se essas urnas pudessem ser fraudadas, e eu queria que você pensasse, o partido que foi acusado e que teve os seus principais nomes ligados à corrupção, não teria cometido uma compra de votos ou uma compra de urnas? Não teria esse partido ou esses nomes da política desse partido, o Partido dos Trabalhadores, que, na altura, teve esses principais nomes, dentre eles do ex-presidente, até que hoje foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal, não vou dizer se a palavra certa é absolvido, mas que teve seus processos aí retornados à estaca zero. Mas eu queria dizer que, se fosse possível, todos aqueles grandes nomes que foram envolvidos nos grandes escândalos de corrupção nesse Brasil, essas pessoas não usariam esses recursos que foram tirados, e alguns até que foram retornados aos cofres públicos, para comprar as urnas e fazer com que o partido político continuasse no poder? E nós vimos uma alternância do partido do PT de esquerda, que venceu as eleições em 2014 e que foi, novamente falo, teve a sua presidenta, como ela gostava de ser chamada, impeachmentada, mas tivemos uma alternância em 2018 com a eleição do atual presidente, que entrou e assumiu a presidência pelos votos computados nas mesmas urnas que hoje estão aí em funcionamento no nosso sistema eleitoral e que comprovou mais uma vez essa alternância de poder nas eleições de 2020 em diversos municípios do Brasil, onde prefeitos de partidos de esquerda foram trocados por prefeitos de partidos de direita pelo voto democrático nessas mesmas urnas. Isso e vice-versa. Partidos de direita que também perderam suas prefeituras ou de centro-direita para partidos de esquerda. Isso aconteceu agora, essa alternância de poder em 2020 nas eleições municipais. Segundo ponto, eu trouxe aqui para você pensar, falando de corrupção e de fraude de urnas. Eu vou dar dois exemplos para você. Um exemplo, eleições de 2010 do Rio de Janeiro. Para você que é aí do Rio pensar, e para as pessoas também que estão acompanhando o podcast analisarem. Em 2010, houve uma disputa no Senado Federal acirrada pelo candidato a Senado chamado Marcelo Crivella, que venceu nas urnas um figuraço no Rio de Janeiro, uma pessoa extremamente poderosa, que todo carioca conhece, que foi o Jorge Pisciani. Na ocasião,
o senador Crivella teve 3.332.886 votos. Quem era Crivella? Bispo da Universal, e que todos nós sabemos, uma igreja extremamente perseguida, e que teve uma imagem de disputa do Senado Federal pelos seus opositores, que fizeram de tudo para emplacar a figura do Marcelo Crivella, o nome da instituição Igreja Universal, a qual eu prezo e respeito muito, e considero pelo trabalho que faz espiritual e principalmente social, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil e no mundo inteiro. Esse senhor Marcelo Crivella foi tremendamente atacado na altura, tremendamente tendo seus direitos, em muitas vezes, e falas, por conta dessa disputa que foi desigual entre, eu posso dizer, Davi e um Golias chamado Jorge Pisciani, e que todo mundo sabe, é uma pessoa que tem um poder muito grande no Rio de Janeiro. Se essas urnas pudessem ter sido fraudadas, isso não teria acontecido? Você do Rio de Janeiro pode responder. Não estou fazendo acusação, mas levando você uma reflexão. E um outro exemplo também agora de 2018, mais próximo. Um estado que é pequeno, mas é um estado onde as pessoas são muito politizadas, um estado em que eu já visitei algumas vezes e que eu tenho um respeito muito grande por aquele povo, que é o estado de Roraima, onde houve, na mesma eleição, a mesma vaga para o Senado, uma disputa entre um senador, hoje, e que na época já disputava pelo Partido Republicano, chamado Messias de Jesus, tá? Contra um homem conhecidíssimo no cenário nacional da política e que era conhecido em Brasília por ser uma das figuras mais representativas da política no cenário nacional, um homem extremamente poderoso, rico e de grande influência na política, contra esse senador Messias de Jesus. Mais uma vez eu faço a comparação, Davi versus Golias. E que, amigo, amiga, entenda, o senador Messias, em 2018, venceu por apenas 426 votos. 426 votos. Se fosse possível haver fraude e corrupção nas urnas, será que esse resultado seria dessa forma? Pense. No caso do Crivella, foi 9,35%, uma diferença de 284 mil numa eleição que nós tivemos aí milhões de pessoas. Uma quantidade mínima. Se esses políticos poderosos pudessem, conforme nós vemos no sistema do Brasil historicamente, que já houve tanta corrupção, fraudar as urnas eletrônicas, eles assim não fariam? Reflita sobre isso. Pense nisso. E muito cuidado com a desinformação. Porque ouvir aqui para nós, o tiozinho da internet, ou uma pessoa ver um vídeo de alguém que foi votar e que, de repente, digitou um número errado, não soube votar, ou até mesmo que foi digitar numa urna um voto e essa urna não correspondeu, não deu a ele a resposta que ele queria, e que nós tivemos casos que urnas foram impugnadas, será que daria para a gente desqualificar tudo isso que está sendo feito há anos, há 26 anos no Brasil? Então pense nisso. Tá? E
procure pesquisar mais, ouvir mais aqueles que fazem um trabalho sério, tão bem fiscalizado por todas as polícias e pela justiça, que é ser guardião, são os guardiões desse processo democrático que é a eleição no Brasil. Muito cuidado com fake news, muito cuidado com as informações que hoje são plantadas, porque, a exemplo do que já vimos, existem muita gente trabalhando com a manipulação da informação e contando com a coisa que é mais cruel que o povo brasileiro carrega dentro de si, e eu me incluo dentro desse contexto, que é a desconfiança por todos os fatos já vividos.